Duplo Expresso. Interessante. Beto, você podia explicar melhor essa sua colocação aí de que o trabalhismo seria o caminho brasileiro, né, uma da nossa peculiaridade. Cada país tem a seu contexto histórico, cultural. Então, que o trabalhismo seria o caminho do Brasil para o socialismo, que é um debate interessante, inclusive está sendo travado aí fora do ar, entre pessoas de formação marxista, como a professora Angélica Lovato de um lado, e do outro o Luiz Ferreira Júnior. Eu não tenho formação marxista, mas eles têm porque o Luiz Ferreira Júnior faz referência a um texto de Marx em que ele fala da questão de fundo e a aparência. De repente ele deve estar vendo aí no chat, ele pode mandar referência de em qual texto que está isso. E falando que o próprio Marx tratava disso em textos que uma coisa é a produção acadêmica, a discussão acadêmica, e outra coisa é como dirigir aquilo ao povo. Então, você pode estar fazendo o trabalho rumo ao socialismo, mas, digamos assim, escamoteado, ou assumindo a peculiaridade prática, a adaptação prática que aquela luta vai ter naquele contexto histórico, cultural de um povo. Então, explica pra gente a sua colocação de que o trabalhismo seria o caminho brasileiro para o socialismo. Bom, eu estou fazendo um desdobramento das análises de Trotsky para a América Latina. Primeiro porque os próprios trotskistas, que em muitos casos se transformaram unicamente em antissoviéticos, e Trotsky não era antissoviético, Trotsky era crítico à direção daquele momento da União Soviética, onde ele previa que, se não fosse feita uma correção que ele chamava de revolução política, a União Soviética iria desmoronar. A profecia foi cumprida. Se não fosse feita a revolução política, a União Soviética voltaria ao capitalismo, ou desmoronaria, né? Essa previsão foi feita por Trotsky num livro chamado A Revolução Traída, onde ele explica o rendimento ao trabalho, os problemas da tecnologia, da falta de planificação, da inexistência já da função dos soviets, que os soviets era a grande novidade da humanidade em matéria de exercício da democracia. Insuperável. Não se conhece outra, além do soviet. Pois exatamente a qualidade insuperável da Revolução Soviética, que era o soviet, que incorporava toda a sociedade no planejamento e na execução das políticas estatais, nas políticas públicas, exatamente isso é que foi eliminado para formatar um controle da burocracia sobre todo aquele processo, que resultou, inclusive, na condenação de todos aqueles que discordavam e que eram críticos de Stalin, que foram todos eles, todos os dirigentes, companheiros de Lenin, todos foram condenados por traição. Pode uma coisa dessa? Todos traídos, menos um, menos Stalin. E se aliou aos mencheviques. Por exemplo, o procurador-geral, Janot, que conduzia os processos em Mossul, que é a mais grotesca farsa jurídica, macabra, porque todos aqueles morreram com tiro. O presidente da Internacional Comunista, Kamenev, morreu com um tiro da nuca. É aí que eu pergunto, onde é que estava o inimigo da classe operária? Quem era o inimigo? Quem levou o tiro ou quem puxou o gatilho? Então, essas coisas não se pode fazer, porque a contraface da questão do que havia já no desenvolvimento, no nascimento do PT, para impedir o fortalecimento do trabalhismo, né? E exatamente Trotsky foi quem via que na América Latina, pelo pequeno desenvolvimento industrial e pelo pequeno desenvolvimento dos partidos de classe, com algumas exceções, o Chile, o Uruguai, por exemplo, são boas exceções, são partidos comunistas mais de classe, com concentração da classe operária, então você desenvolve partidos mais sólidos. Mas, em geral, nos outros países, os partidos comunistas se equivocam contra os processos do levante anti-imperialista, como no caso do Perón, onde o Partido Comunista Argentino ajudou o golpe de 55, participou do golpe. Você sabe que tem um detalhe que eu descobri há pouco tempo com a jornalista Stella Caloni, argentina, que escreveu o Plano Condor, né? Brilhante, e ela foi comunista na juventude, ela tem 85 anos hoje, ela foi comunista. E ela me disse,
tudo isso que você está falando sobre Vargas, Prestes, Perón, eu entendo, mas eu te dou um testemunho meu, ela falou. Eu falei, sabe quando eu deixei o Partido Comunista? Quando eu via um discurso da Evita Peron. Ela era menina e viu um discurso da Evita Peron e se comoveu porque Evita mostrava o erro dos comunistas atacando Peron. E ela virou, então, peronista. Mas ela é comunista na sua alma, na sua ideia, porque o caminho ao socialismo na Argentina passa pelo peronismo. É o que eu estou tentando dizer para cá. Agora, no caso, quando surge o PT, ele surge com uma qualidade essencial, que é representar a parcela mais dinâmica da classe operária do ABC e estratos importantes do movimento popular e das esquerdas, mas, ao mesmo tempo, trazia dentro de si a presença, porque a direita percebe perigos, fareja o perigo que era a presença de um Francisco Verfora em nome do capital, é o mesmo capital que está hoje fazendo aí o que a Maria Lúcia Fattorelli está denunciando, que está acontecendo no Congresso, solapando a existência de um Congresso, né? Praticamente a Constituição, tudo isso é feito de fora. O artigo 166 da Constituição é muito claro. Aquele artigo é um dos artigos que não foi, daqueles que não foram submetidos a crivo, né, em relatório, nem aprovação de plenário, o artigo 166 é exatamente aquele que sacraliza o ganho dos banqueiros, da dívida pública. Então, nós vivemos sob uma cruel ditadura da dívida. Então, nesse caso, quando o Trotsky falava da importância do nacionalismo que ele via, era porque ele tinha percebido, ao chegar à América Latina, e ele dizia, não estou dando aqui uma orientação, quero conhecer melhor o continente, mas eu vejo dois fenômenos muito importantes, que era o cardenismo no México. Ele não viveu o peronismo, né? Ele já tinha sido assassinado, e o getulismo no Brasil. Por quê? O que ele dizia? Esses movimentos, embora a sua composição seja bastante heterogênea, eles têm um potencial revolucionário, assim dizia Trotsky, né? Porque eles cumprem com parte fundamental do programa que interessa à classe trabalhadora. Então, aí, os inimigos de classe, o programa que mais interessa à classe trabalhadora estava no getulismo ou estava naqueles que tentavam, em 1935, derrubar o Getúlio? Ou, em 1954, derrubar o Getúlio, aliando-se ao DN, como o PCB fez numa monumental equívoco. Onde é que está o inimigo de classe? É preciso. As tragédias têm nome e endereço. Não basta ter coragem pessoal, porque a coragem pessoal, às vezes, ela é fundamental, ela é decisiva na vida, mas, às vezes, ela também conduz a tremendos equívocos históricos. Então, quando você concentra o movimento de massas, por onde é que as massas... tem um depoimento do Brizola, que vale a pena ser recuperado, que ele diz por que ele não era da UDN, quando ele entrou na universidade, e por que ele não era comunista. Porque ele entrou na universidade e a universidade era dividida, UDN e comunista, ele disse, depoimento dele. Em síntese, ele dizia, de um lado eu via os belos discursos da UDN, mas todos com punhos de renda, né? Pessoal bem endinheirado. E, de outro lado, eu via os comunistas que não tinha margem para debate, porque já estava tudo resolvido. É isso, fim de papo, aplique-se. Ou seja, não havia dialética da construção do partido. Então, ele via assim, os meus companheiros, que eram os operários, os sapateiros, ou aqueles que eram pobres, né, não estavam nem com um nem com o outro, estavam com o doutor Getúlio. Estavam todos com o doutor Getúlio. Então, nós criamos a juventude trabalhista. Qual é a aspiração dessa camada de proletariado que era com o doutor Getúlio? Caminhar para uma sociedade superior, que ele expressou no discurso de 1952, no estádio do Vasco, onde ele diz, hoje, trabalhadores do Brasil, hoje vocês apoiam o governo, amanhã vocês serão o governo. Doutor Getúlio Vargas disse isso em 1952, 1º de maio.
no 1º de maio, quando ele anunciava aumento do salário mínimo de 100%. Onde é que está o inimigo de classe? Quem combate o aumento do salário mínimo, quem combate a regulamentação do salário mínimo, está para ser destruído agora também pelo capitão, que está destruindo a Era Vargas, já destruiu o Ministério do Trabalho. Tudo que está sendo feito agora é destruição da Era Vargas. Ontem, a reforma da Previdência, a tristeza do Paim, cujo pai era trabalhista, ele mesmo já me disse, o pai do Paim viveu em ambiente getulista a vida inteira. Hoje é um dia de tristeza para mim. O depoimento dele foi chocante. Mas, mesmo assim, o sistema financeiro, tecnicamente, o discurso do Paim é maravilhoso, muito bom, ele toca o coração de todos, mas a lógica racional da acumulação de capital do sistema financeiro, expressa no discurso de Fernando Bezerra, que defendeu, inclusive, a eliminação das aposentadorias especiais. Quer dizer, o cara que ia se aposentar agora em novembro, com 25 anos de trabalho, ele vai ter que trabalhar repentinamente, sem transição nenhuma, mais 20 anos, 15 ou 20 anos para poder ter direito de aposentadoria, trabalhando com materiais perigosos, nocivos e tal, com risco de vida. Então, é uma situação em que você vê onde é que estavam as forças que levavam ao fortalecimento do Estado, à regulamentação do trabalho, à regulamentação dos direitos. Estavam no stalinismo ou estavam com o trabalhismo? Porque, então, o Trotsky, ao chegar ao México em 1938, ele viu muito mais longe. O caminho passa por aqui. Tanto é assim que o stalinismo tentou derrubar o Cárdenas no México, tentou derrubar o Chávez no Brasil, aliás, ajudou a derrubar o Vargas no Brasil, e ajudou a derrubar o Perón na Argentina em 1955. E a Estela Calone me contava, isso que eu esqueci de contar, a Estela Calone me contava, depoimento de uma mulher de 85 anos, amiga de todos esses, entrevistou várias vezes Fidel, Chávez e tudo. Ela dizia, além de que tinha ido para o peronismo por ganha, é namorada de Evita, né, comovida pelo discurso da Evita, que era um discurso realmente que alertava para os próprios limites do Perón. Evita denunciava que Perón era ingênuo, queria ser golpeado, não estava percebendo, e que ela queria armar a classe trabalhadora, e deu armas para a CGT. A Evita fez, ou seja, onde é que estavam as forças revolucionárias? Onde é que estava o inimigo de classe na Argentina? Fora da CGT, fora do peronismo? Ou dentro do peronismo? Fora do peronismo, né? A classe operária estava concentrada no peronismo, tanto é que agora se retoma o fio da história lá, na Argentina, é muito possível, é muito provável, né? Retomando o caminho do peronismo, mas é provável também que alguma sabotagem seja feita por dentro, como se tentou fazer aqui dentro do PT, para impedir que o PT tivesse alguma proximidade com o trabalhismo, que ele tivesse exatamente uma dose importante de hostilidade ao trabalhismo, né? Então, essa foi uma garantia. E a Estela Calone me contava que... Já falei da Evita, né, que ela me contou que ela foi para a Evita, mas ela contava também que em 55, o Partido Comunista, o Partido Socialista da Argentina, haviam ajudado a derrubar o Perón. O golpe de Estado lá se chamava Revolução Libertadora. Nada muito original, né? Revolução Libertadora. E que o Fidel, ao ser vitorioso na Revolução de 1959, convida os representantes da Revolução Libertadora. E os que vão lá são os representantes do Partido Socialista e Comunista que haviam ajudado a derrotar o peronismo. E só mais tarde o Fidel vai se dar conta, porque quando o Perón volta à Argentina em 1972, a Argentina faz o maior acordo econômico com Cuba que Cuba tinha tido notícia naquela época. Uma coisa para dar um fôlego enorme para a economia cubana. Quem fez? Foram os comunistas ou foram os peronistas? Foram os peronistas da Argentina.
que só então se começou a discutir entre os próprios comunistas cubanos a importância do nacionalismo revolucionário, que muitos ainda viviam naquela cultura do Estado. Veja que até 1960 Cuba estava protegendo o assassino de Trotsky, que vivia lá, que está naquele livro, O Homem que Amava os Cachorros, né? Ramon Mercader. Então, quer dizer, havia ali uma força tão grande. Veja bem que, durante muitos outros processos, Cuba foi se alinhando de forma distinta aos partidos comunistas da América Latina em relação aos movimentos nacionalistas revolucionários. O Partido Comunista do Peru não entendeu Alvarado, mas o Fidel estabeleceu relações diretas com Alvarado e uma cooperação intensa do ponto de vista econômico, cultural. Depois, com Allende. Allende era diferente por causa dessa característica de classe do Partido Comunista do Chile, que tem realmente uma base proletária, o Partido Socialista, que mais tarde enveredou por outra política que levou ao desastre da Bachelet, né? A Bachelet representa a involução da ala do Partido Socialista, que tinha uma ala de esquerda muito grande do Partido Socialista, de Almeida, e que hoje resultou em ser uma política anti-cubana, anti-Chaves e tal. Está demonstrado aí nesse fiasco, nesse fracasso da Bachelet, que virou praticamente uma garota propaganda dos Estados Unidos para fazer denúncias de violação, supostas violações de direitos humanos na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. Então, o Fidel já foi alterando, o Fidel já apoiou, por exemplo, o nacionalismo revolucionário de Torres, na Bolívia, de Alvarado, de Torrijos, no Panamá. Tinha uma intensa... Quando veio a Revolução Nicaragüense em 79, o Partido Comunista Nicaragüense não entende a Revolução, compete com a Revolução Nicaragüense, mas Cuba, a União Soviética, apoiam. Por isso, o caminho não era o caminho previsto pelos partidos comunistas, nem pelo seu sectarismo, nem pelo seu etapismo de classe, que sempre imaginava primeiro isso, depois aquilo, primeiro a industrialização, que nunca aconteceu. E aqui no Brasil, era importante se posicionar sobre o fenômeno do trabalhismo, o getulismo. Até hoje estão destruindo o Getúlio. Até hoje a TV Globo está fazendo uma minissérie contra Getúlio. 2 filmes já foram feitos pela TV Globo para, digamos, usar de forma muito intensa a tragédia de Olga Benário e depois o filme sobre Getúlio, o filme Olga e o filme Dr. Getúlio, né? Que eram filmes que condenam o Dr. Getúlio. Quer dizer, sempre há uma dívida de restabelecer a história em torno do getulismo. Quando mais houve avanço do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da economia, da intervenção do Estado, né? E inclusive do ponto de vista da soberania nacional, que é importantíssimo, do que no período da Era Vargas. E foi uma era tão marcante que ela decidiu os governos posteriores, seja Juscelino Kubitschek, seja João Goulart. E o golpe que veio depois não deixou de registrar no seu interior a presença de uma ala militar que aplicava, em combinação com medidas autoritárias, uma série de medidas que poderiam ser chamadas de getulistas na economia. Foi o governo Geisel. Por exemplo, por falar agora em Bolívia, né? O governo que defendeu a saída ao mar para a Bolívia foi o governo Geisel no Brasil. Me disse o embaixador, em entrevista, embaixador da Bolívia no Brasil. Tem um livro sobre isso. O governo de Geisel defendia, porque tinha uma visão de uma política terceiro-mundista, defendendo Angola, defendendo a Palestina, defendendo uma série de coisas. Com Cuba não era possível, mas fez a defesa de Angola, que era indiretamente algo que, por tabela, fazia uma defesa de Cuba. Tanto é que o Kissinger reclamou, veio aqui reclamar do Geisel. Vocês estão fazendo o jogo dos comunistas lá em Angola, defendendo Agostinho Neto.
E o Geisel disse: esse ponto não está na agenda dos nossos debates. Nossa política externa é nossa política externa. Isso é um governo Geisel. Era um governo da ditadura. Então, por isso, o caminho brasileiro ao socialismo, quando eu falo trabalhismo, eu estou falando em não ignorar as forças geradas pelo getulismo. Por isso eu dou muita importância ao fato do Lula ter reconhecido no mausoléu de Vargas a importância do governo Vargas, da era Vargas, defendido a era Vargas, defendido o legado de Vargas, o legado de Jango, defendido Brizola, porque ele foi o tempo inteiro pressionado, levado primeiro por aqueles que estavam... Quem é que estava ao lado do Lula na hora da construção do PT ali? Francisco Verfort, secretário-geral, Zé Álvaro Moisés, secretário, era membro da executiva. E muitos desses setores que levavam a uma hostilidade com o Brizola, né? Com o brizolismo, com o varguismo. E quando, assim, na experiência da classe trabalhadora, o período em que mais se geraram direitos, o direito ao voto para as mulheres, 1932, Getúlio Vargas, direito ao salário mínimo na Constituição de 34, nacionalização criação do monopólio estatal do seguro e resseguro, que é uma coisa fundamental para você fazer política financeira, política bancária de qualquer país. E quando é que foi quebrado esse monopólio? Durante o governo Lula, quando o Lula foi induzido por Palocci. E os banqueiros comemoraram, e existe essa carta aí, do setor das empresas de seguro e resseguro no Brasil, comemorando e parabenizando o governo Lula por ter quebrado o monopólio estatal do seguro e resseguro, e dizendo mais, né? Esperamos por isso há décadas, ou seja, desde Getúlio. Desde Getúlio que se esperava por isso. Então, aquele período todo, né, a construção, o alinhamento do Getúlio com os aliados na Segunda Guerra, por exemplo, quem é que poderia negociar naquela altura, né? Porque tem uma coisa que se compreende pouco, porque o tema aí entra, a tragédia de Olga é sempre a tragédia de Olga. Não é, isso aí é mais difícil, mas eu queria ouvir você sobre isso também, Beto. Porque a extradição não, na verdade a deportação dela se dá em 36. Né? Eles são presos, a intentona, a Angélica Lovato, que você mencionava aí, implica com esse termo, é o termo consagrado na historiografia, certamente com as suas motivações, mas é como a gente aprende na escola. Mas, enfim, a insurreição comunista de 36, ou o golpe, como você coloca aqui, a tentativa de um golpe à esquerda em 35, eles conseguem fugir um pouco depois de um tempo, mas são presos em 36, e ela, naquele mesmo ano, deportada, grávida, né, do Luiz Carlos Prestes, inclusive, é inusitado, como você falou, que a Rede Globo tenha interesse em fazer uma biografia laudatória de uma militante comunista, a não ser que fosse para também trazer a mensagem de demonização do varguismo naquele momento. Eu concordo com você que esse critério aí artístico-editorial da Globo, da Globo Filmes, tem a ver com isso daí. Mas nesse caso, em 36, olhando aí os documentos daquela época, ela fala, né, que queria ter filho no Brasil, etc, etc, mas já se tinha conhecimento de qual seria a sorte dos judeus na Alemanha? A gente já tinha as leis de Nuremberg, que são de 33. Mas, por exemplo, a gente tem que lembrar que diversos navios que saíram com refugiados judeus procurando refúgio nos países do Ocidente, outros países europeus e até Estados Unidos e Canadá tiveram o desembarque recusado. Mas isso já é ali já quase no estouro da guerra em 39. Então eu pergunto se em 36 havia essa noção de que ali seria um refoulement, como se fala no direito internacional, porque no direito internacional há uma regra de você fazer o non-refoulement, que é o quê? Você não mandar uma pessoa por um instrumento legal, né? Nesse caso, o que é a deportação? Ela entrou ilegalmente no Brasil, então, como a estadia dela no Brasil está ilegal, você manda ela de volta para ou o país de onde a pessoa veio, ou o seu país de origem, de onde ela é nacional, que sim não pode, em princípio, né, em tempos normais, recusar
a entrada de um nacional. Aliás, isso está consagrado na Carta das Nações Unidas, na Declaração, ou melhor dizendo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, que nenhum país pode recusar a entrada de um nacional, porque tinha muito aquela coisa antes de cancelar a nacionalidade e tal, isso hoje em dia é tido como um direito humano. Então ela foi deportada para o seu país de origem, que era a Alemanha. Havia a consciência de que aquilo constituía, então, um refoulement, algo que é vedado pelo direito internacional, você mandar uma pessoa deportada, extraditada, expulsa para a sua execução, Beto Almeida? Primeiro, é preciso entender que, em 1936, todos os países do mundo, todos, tinham relações normais com a Alemanha. Em 1936 foi realizada a Olimpíada de Munique. Todos participaram. A Olimpíada de Munique. Todos participaram. A Alemanha, em 1936, era um dos centros econômicos do mundo. Todos os países tinham intensas relações, inclusive os Estados Unidos. Não era só o Brasil. Ainda não estava delineado, até porque o Hitler, na Olimpíada, convidou, inclusive, permitiu a participação de judeus, né, porque ele queria se ver livre daquela pecha de antissemitismo. Então, 1936 era um contexto. O Brasil tinha relações normais com a Alemanha. Relações de Estado a Estado. Pior, logo em seguida, a Alemanha começa a pressionar o Brasil. E o Brasil vem a ser o primeiro país das Américas a romper com o governo alemão, expulsando o embaixador da Alemanha. Então, quer dizer, a ideia de dizer que Vargas era simpático ao nazismo. O Vargas, o que ele fez foi uma espécie de jogo, porque os alemães, como força econômica, tinham interesse em investir na siderúrgica. E o Vargas fez uma espécie de chantagem, olhando a geopolítica internacional, e ele era um craque nisso, e chegou para os americanos e disse: olha, vocês abram o olho porque eu preciso de fazer esse tipo de coisa. E conseguiu investimentos estatais para montar a siderúrgica de Volta Redonda, o que era inédito. O depoimento do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães no nosso documentário diz isso. Era inédito naquela época. Investimentos estatais norte-americanos para fortalecer outro Estado, um Estado estrangeiro, no caso, a siderúrgica de Volta Redonda. Era inédito. Então, primeiro, essa conjuntura, esse contexto é preciso ser verificado, porque as razões de Estado, quando se argumentam com elas, o Evo Morales não teve a menor dúvida em deportar o César Batista, porque viu que ele foi mandado para lá para criar confusão lá. E tenho a impressão que para cá também teria vindo para criar uma certa confusão aqui contra o governo Lula, e houve apoio de uma ala do governo Lula que você conhece bem, em que o Mino Carta estabeleceu uma polêmica muito grande entre Mino Carta e Tarso Genro, você conhece bem, sobre o tema do César Batista. É verdade, né? Quem capitaneou isso no governo Lula foi Tarso Genro, figura que a gente conhece aí do PT jurídico, da mensagem ao partido, e o advogado de defesa no STF do Cesare Batista era alguém querendo ganhar favores com o governo do PT, então, não outro que Luiz Roberto Barroso, meu ex-professor de Direito Constitucional, Beto Almeida. Pois é. Então, não era para criar problema para o governo Lula? Aquelas organizações, tipo, que tinham na Itália naquela época, eram formadas. Havia pessoas bem intencionadas, ingênuas, que entravam, mas a orientação daquelas brigadas rossas era para impedir a formação de um governo de esquerda na Itália com a participação do governo do Partido Comunista. Aldo Moro era exatamente o chefe político da democracia cristã, altamente respeitado, um homem democrático, um homem muito progressista, que queria ir em frente única com o PT, o Partido Comunista Italiano, com Berlinguer, formaram um governo de esquerda na Itália. Aquele sequestro foi feito pela CIA para impedir o governo de esquerda na Itália.
Quem é que estava lá? A Brigada Rossa. Então, a quem serve? Digo mais, em 2007, havia uma tentativa dos Estados Unidos de fomentar, por qualquer via que fosse, artificialmente, uma guerra entre a Colômbia e a Venezuela. E nessa empreitada, se utilizavam de qualquer problema de fronteira, de biólogos, que muitas vezes entraram em choque com elementos que se diziam da guerrilha na Colômbia, né? E o Chávez, muito atento e muito inteligente, foi logo percebendo. O que acontece? Um dos dirigentes das Farc colombiana, que estava refugiado na Suécia, toma um avião na Suécia, vai para Frankfurt, quando o Chávez havia feito um acordo com o Uribe. Olha, fazer acordo com o Uribe é difícil. Para dizer, olha, Uribe, vamos evitar qualquer tipo de rusga, qualquer coisa menor, porque ele percebia que os Estados Unidos fomentavam que o Uribe arrumasse qualquer fio do cabelo para justificar uma agressão contra a Venezuela, quando a Venezuela precisava era de paz, de estabilidade para criar seus projetos econômicos, sociais, desenvolver a Revolução Bolivariana. Pois esse dirigente das Farc, Becerra, se chamava, sai da Suécia, toma um avião, vai para Frankfurt, isso à luz do dia, procurado pela Interpol, hein? Ele estava na escala máxima de procurados pela Interpol. E a Interpol permite que ele embarque de Frankfurt diretamente para Caracas. Permite. Para quê? Para negar o acordo que se pretendia e dar o pretexto de Estado a Uribe para dizer: Chávez, você está descumprindo o acordo que fez comigo. Você apoia assim as Farc. Está chegando aí no seu aeroporto agora o Becerra, que vem de Frankfurt. O Chávez não teve dúvida. Prendeu o Becerra e deportou para a Colômbia. Está preso na Colômbia. Ou porque ele era um idiota completo, que é pouco provável, ou porque ele tinha caído no campo da sereia de ser um agente provocador, que era mais provável. Agora mesmo, um setor das Farc está tentando fazer uma retomada da guerrilha. Não é exatamente a última coisa que interessa ao governo Maduro. Aí alguns revolucionários, né? Viva, as Farc voltaram para a guerrilha porque estão matando o partido político das Farc. Não, para a Venezuela não é o mais importante. Não é absolutamente o mais importante. Porque aqueles acordos de paz, com base no protocolo de Oslo, que foram realizados em Cuba, né? Ou seja, com a cobertura de Cuba, era para impedir uma nova presença, para não dar nenhum tipo de pretexto para, primeiro, lograr a paz, claro, lograr algum tipo de paz, aquilo que seja possível com a oligarquia colombiana, que é praticamente impossível. Mas se você tivesse, não, você admite a participação política da esquerda revolucionária no processo, então esse é o acordo. E evitar dar o pretexto para que os Estados Unidos usem de qualquer coisa para intervir na Colômbia, e intervindo na Colômbia, intervir na Venezuela, intervir em outros países da região. Ou seja, para impedir o aumento da presença militar norte-americana na América do Sul. Por isso, o mesmo Brasil, nos seus cálculos políticos, inclusive dos militares brasileiros, vem com bons olhos o acordo. Já agora, com esse governo, é diferente, claro. Mas os militares clássicos, profissionais brasileiros, vêm com bons olhos, assim, melhor que não tenha nenhum distúrbio continental muito próximo da gente, um epicentro de distúrbio continental próximo de nós. Porque já se sabe o que significou o aumento da presença militar norte-americana no Oriente Médio. E a retirada das tropas norte-americanas da Síria representam ali um
uma vitória muito importante da Síria, do Erdogan. Conversamos bastante sobre isso ontem com o Pepe Escobar aqui no programa. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Eu não pude assistir ontem, veja, mas depois está imperdível. Eu tive notícia. Mas creio que ali é um acordo onde o protagonismo da Rússia é importantíssimo. E, de certa forma, a retirada do Trump favorece. Eu vi até um comentário de um militar que dizia: o imbecil do Trump está ajudando a esse restabelecimento de uma nova relação naquela região. É verdade. Ele, com a sua imbecilidade. Eu acho que não é imbecilidade. Não é imbecilidade, mas o que ele revelava? Ele está de acordo, entendeu? Como é um militar, imagino que militares falam por códigos, né? Eu não tenho familiaridade para poder chegar a esse ponto de para entender tudo aí, o que está por detrás. Mas foi muito, ele está favorável a uma solução que significa a retirada dos Estados Unidos e a presença da Rússia como protagonista, inclusive como capaz de selar acordos entre o Erdogan e o Assad, que é o mais difícil, né? É o mais difícil, porque o Erdogan é a direita da direita árabe, assim, que agora mudou, que agora é um aliado do Trump. Então, ainda os códigos não foram totalmente entendidos para a nova geopolítica que está por aí, até porque tem o Irã, tem uma série de... Mas, então, nesse caso da Venezuela, quem interessava aí? O Chávez, o revolucionário Chávez, deportou o revolucionário Bezerra, porque o Bezerra, né, não era a mesma coisa da Olga, porque a Olga, quem organizou aquilo, que era a Internacional Comunista daquele momento, que estava sendo destruída por Stalin, que botou a Olga naquela situação da tragédia, né, tinha possibilidade, depois, de fazer um acordo direto com o Hitler. Isso está nas cartas a Olga Benard pede à mãe de Prestes, Dona Leocádia, que era moradora, residente em Moscou, que ela fosse até o Kremlin. Ela já estava presa na Alemanha. Ela fosse até o Kremlin. Está na carta, publicada recentemente num livro no Brasil, as cartas de correspondência de Olga e Prestes da Gestapo, o arquivo da Gestapo. E conseguisse no Kremlin a certidão de casamento entre os dois, que ela dizia: isso pode salvar a minha vida. Quem é que tinha possibilidade de conversar diretamente com o Hitler? Getúlio Vargas, que tinha sido agredido, que tinha rompido já com a Alemanha, que tinha tido já navios bombardeados aqui? Ou era Hitler, ou era Stalin, que tinha possibilidade de conversar com Hitler, porque tinha um acordo, um pacto de não agressão, e a União Soviética, inclusive, fornecia petróleo para o governo nazista, numa operação normal. Por que nessa operação de petróleo não se incluiu a libertação de Olga Benard? Estamos falando aí de 1900, final da década de 30, 39, 40, até que a tragédia da Olga veio a ser consumada em 42, quando ela foi assassinada. Então, quem é que tinha possibilidade? Está nas cartas. Por quê? Porque ali não havia... se sabe que, por exemplo, quando veio o golpe contra Jacob Arbenz, em 54, na Guatemala, que era um governo nacionalista, de um coronel, de um nacionalista revolucionário, que os comunistas também não tinham compreendido, o Perón negociou os canais democráticos e diplomáticos para salvar a vida de Che Guevara, que estava refugiado na Embaixada Argentina na Guatemala. E boa parte dos líderes, dos intelectuais, de dirigentes, isso também me foi relatado pela Stella Caloni, foram trazidos para a Argentina por obra de Perón. E o Che preferiu seguir para o México.
Mas ele foi protegido por Perón. Então, quer dizer, esses canais diplomáticos, Perón operou para que todos aqueles pudessem ser libertados já do governo golpista que tinha derrubado Jacob. Veja, qual foi a conduta do Chaves, qual foi a conduta do Evo Morales em relação a Cesare Batista. Tá? Então, vai se condenar, não, só que ao Getúlio nunca se... Quando se vai discutir Getúlio Vargas, há comunistas que dizem, não, Getúlio Vargas é o cara que matou a Olga. Você resume tudo, 19 anos, não tem CLT, não tem Petrobras, não tem tudo. Não tem nada. Não tem direitos trabalhistas, não tem direito de voto feminino, não tem voto secreto, foi criado por Getúlio, não tem salário mínimo, não tem previdência pública, que agora que está sendo destruída. A era Vargas ontem recebeu mais uma pá de cal para ser derrubada. E a esquerda brasileira mal deu a conhecer a Carta Testamento de Vargas, que todo mundo deveria conhecer, deveria ser lida nas escolas. Testamento da nacionalidade brasileira, aquela carta, todos os gurias tinham que conhecer aquilo ali. Eu fui conhecer já adulto, meu Deus. E quando eu fazia palestras para movimento sindical, eu perguntava, alguém que conhece, quem conhece a carta de... Aí um levantava, assim, numa sala de 100, 2. Aí nós vamos começar, então, o nosso curso lendo a Carta Testamentos do Vargas. Era uma surpresa total, porque as pessoas, nossa, eu não sabia que ele tinha... Porque, inclusive, havia gente que, como agora, recentemente, tem até um texto daquele ex-deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, né? Não, que ele fazia... Ele é deputado ainda, não? Acho que ele é deputado ainda. Ele é deputado? Acho que ele não foi reeleito, foi? Não? Marcelo Freixo carregou até o David Miranda com 5.000 votos, acredito que tenha sido sim. Não, acho que o Chico não foi reeleito, ele foi candidato ao Senado. Ah, tá certo, é verdade, né? É verdade. Então, ele tem, nos textos de história, ele é um muito bom professor de história, mas ele tem, em relação a Getúlio, a hostilidade e o ódio profundo, total. E ele faz uma comédia, uma piada de como Getúlio teria se suicidado. Chega a esse ponto. Quer dizer, você imagine um professor, né, referindo-se a Getúlio Vargas aos seus alunos, isso marca uma influência muito grande. Foi um cara que uma militante do movimento social uma vez me disse, esse Getúlio se acha, né? Queria sair da vida para entrar na história. O cara se acha, né? Falou assim para mim. Eu falei, você sabia que ele deu um tiro no coração? Pois é, deu tiro no coração. Ó! Pois é, e agora a Petrobras está sendo entregue, melhor dizendo, entregue. E ninguém nem dá, imagina dar um tiro no coração. Não, ninguém faz nada. Nada mesmo. Agora, por que não há um mutirão dos movimentos de esquerda, sindicais, do Nordeste, das praias e tal, para exigir uma presença do Estado, da Marinha, a não ser que a Marinha já tinha sido privatizada e não avisado para a gente, mas para exigir a defesa daí do meio ambiente e tal, aquilo é um ativo econômico turístico muito importante para o povo nordestino, e eu ouvi assim, não, eu acho que ninguém deve ir lá, não, até isso, eu cheguei a escutar. Incrível, Beto Almeida. Você sabe que no colégio de aplicação da UFRJ, onde eu estudei, o pessoal adotava o livro do historiador da UFRJ, o senhor Chico Alencar. Várias vezes eu vi ele lá na sala dos professores, conversando com o pessoal da equipe de história, e foi o livro que eu usei para a história do Brasil, né? Então, realmente tem esse viés aí, é verdade isso tudo que você falou. E a atuação do Chico Alencar, a gente tem que separar o historiador da atuação política. Tem muitas restrições à atuação política dele, ainda quando estava no PT ainda, ele já era daqueles que jogava contra, né, a ala popular e sindical de dentro, muitas vezes se associando à direita. Então foi natural quando, por exemplo, algumas pessoas pelo menos veem com naturalidade, quando ele vai ao aniversário de Aécio Neves e beija a sua mão, há alguns anos atrás, como flagrado e relatado pelo Noblar, Ricardo Noblar,
lá em Brasília. Depois pegou tão mal que ele teve que se desculpar, né? E sempre atuando em parceria com a Rede Globo, isso já quando ele estava no PSOL, com aquelas bandeiras moralistas toda vez que havia alguma denúncia sobre corrupção no governo do PT, né? Muitas ações e coisas, e pedidos, e oitivas e tal, eram capitaneadas pelo Chico Alencar. Então tem muitas restrições com relação à sua atuação enquanto político, já como historiador. Né? Não, o livro dele é muito bom. Tem uma memória afetiva. Ele confirma a tese que eu estou falando, porque ele é um livro que fala da história da sociedade brasileira. Tá? Eu li o livro dele, aprendi muito. Mas ele confirma a tese que eu estou falando. Contra Getúlio não tem perdão. Por quê? Porque Getúlio foi quem enfrentou o imperialismo, enfrentou os bancos, tatizou, foi isso. Quem legalizou o salário mínimo, os direitos trabalhistas, o voto feminino. Então, não, Getúlio é imperdoável. Por ter feito tudo isso, é imperdoável. E aí, não, o inimigo é Getúlio. Então, é a pergunta que a Angélica Lovato me permite, me deu o benefício da dúvida. O inimigo de classe. Onde é que estavam os inimigos de classe em 54? Estavam ali ao lado da UDN, pedindo a derrubada de Getúlio para destruir com a Petrobras? Ou estavam como o povo brasileiro que saiu e empastelou o jornal do Partido Comunista porque pedia a renúncia de Getúlio Vargas? Então, onde é que estavam? A classe operária estava onde? Estava com Getúlio. O inimigo de classe estava com a UDN, e o Partido Comunista com a UDN. Com a UDN. Como em 55, na Revolução Libertadora, entre aspas, lá na Argentina, o Partido Comunista estava com a oligarquia. Subiu no palanque do embaixador Braden. O embaixador Braden, norte-americano na Argentina, fazia comícios eleitorais para derrotar o Perón. E nesses comícios, eu tenho a foto, e é possível ver naquele Sinfonia de um Sentimento, existe lá a foto dos líderes norte-americanos e de Stalin, no mesmo palanque. Aquilo ali era a aliança do imperialismo com Stalin. Aquelas então eu pergunto, onde é que está o inimigo de classe? Onde é que está o inimigo de classe? Quem é que organizou aquela improvável expedição sem povo? Eu não chamo nem de revolução, Rômulo, sabe por quê? Porque revolução ali já era a política do zigue-zague que ia da submissão à burguesia ao putismo, a tentativas enlouquecidas de dar um golpe, quarteladas. Então, ali foi muito mais. E os próprios relatos, eu tenho um livro aqui sobre 35, os relatos dos militares dizendo para o Prestes, olha, isso aqui tem tudo para dar errado. Porque não tinha povo, o povo estava apoiando Getúlio, meu Deus do céu. Essa é a discussão. Então, esse ajuste de contas brilhante que a Angélica Lovato faz com relação ao sociologismo neoliberal da FHC é muito importante, é brilhante, eu aprendo muito com aquilo. Mas falta a outra perna. Porque quem atrapalhou bastante o trabalhismo antes disso, em 54, em 35, foi o stalinismo. Essa polêmica aí é boa, Beto Almeida, saudável. Agradeço a você por ter trazido esse debate para o dia de hoje. Como eu falei, isso aí vem sendo travado também fora do ar. Talvez a gente traga aqui para o ar, porque é uma discussão muito rica entre a própria Angélica Lovato e o Luiz Ferreira Júnior, que está muito em linha com a sua interpretação sobre o trabalhismo no Brasil e também na Argentina, o peronismo terem sido os caminhos naquele momento histórico para o socialismo no Brasil. Ele que tem formação marxista como você. Então essa polêmica é interessante, até porque em alguma medida, a gente pode comparar com o momento atual. E aí eu coloco algo aqui para que a gente pense, né? Não temos resposta sobre isso. O trabalho da direita, né, aí com financiamento de grupos tipo MBL, etc., e o submundo das redes sociais, criou uma demonização das palavras comunismo, marxismo, proletariado, etc., na geração atual, que eu me pergunto, convém nesse momento histórico de salvação nacional, uma coisa é a gente ter a construção teórica
a discussão interna, a análise marxista para compreender o que está acontecendo. Agora, convém, na estratégia de comunicação para abordar o povo, à luz dessa campanha que vem sendo feita, falar em que o que a gente quer é uma revolução marxista, é o comunismo, estrategicamente, é isso que a gente pensa, se é ou não é o conveniente, também é um debate. Agora, na estratégia de comunicação é outra questão, né? É outra questão. Você tem alguma opinião já sobre isso? Sobre como abordar o povão e até a juventude que sofreu essa campanha aí de bombardeio com essa demonização do comunismo, de Marx, etc.? Olha, o povão é nacionalista. Verdade. O povão é nacionalista. O povão gosta de verdadeira soberania nacional. Gosta de estatal, gosta Ele de ama Estado, a bandeira brasileira. Eu até já sugeri, né? Mas é um debate super difícil, por exemplo, que o PT tivesse outra bandeira, que incorporasse as cores verde e amarelo na bandeira, porque a cada eleição é a mesma coisa. A nossa bandeira vai ser nunca será vermelha, verdade, aquela coisa, verdade. sabe? Aí você, não, tem que manter. Bom, se você analisa que o nacionalismo revolucionário, aí não é questão de levantar o jargão da Internacional Comunista, do marxismo, não. O nacionalismo revolucionário, quem é que constrói as estruturas para o Brasil deixar de ser colônia? Esse é o grande revolucionário do Brasil. E esse período foi marcado pela Era Vargas. Então, uma revolução produtiva aconteceu, uma revolução política aconteceu. Expandiram-se os direitos democráticos durante o governo Vargas. Agora, mas e o golpe de 37? Sim, o golpe de 37. Muitos países do mundo, na ascensão do nazismo, suprimiram o Estado de Direito. Muitos. Mas só contra Vargas, né, vem todos os ódios do mundo. Não, para Vargas não tem perdão. Outros países tomaram medidas dessa natureza para de se defender de uma conjuntura adversa internacional. O próprio Churchill, o próprio Roosevelt, que fez campos de concentração para japoneses, né? Prorrogou seu mandato, o próprio Churchill. Então é aquele negócio. O Churchill governou de 35 a 45 sem liberdade democrática. O Getúlio governou de 37 a 45 sem liberdade democrática, mas fazendo a siderúrgica de Volta Redonda, apoiando, inclusive com minerais estratégicos, a luta dos aliados, conforme um pedido feito por Albert Einstein, permitindo a instalação de bases militares navais, né, no Nordeste, para facilitar o cerco ao nazifascismo. Como é que o Getúlio vai ser chamado de simpático ao nazifascismo, se ele estava exatamente... E depois o imperialismo queria ficar com as bases. E o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, Getúlio disse não, senão nós teríamos a nossa Guantánamo. Eles queriam ficar com a base aqui. Getúlio não permitiu. Tem alguém aí ligando para o seu telefone, Beto Almeida, outra pessoa muito requisitada. Enquanto isso, eu dou a hora. São 9h14 no horário de Brasília. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça. Já conversamos aqui hoje com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, e agora estamos falando com o jornalista Beto Almeida, o homem por trás do projeto da Telesul e que é um bresolista histórico, mas que no momento é um quadro do Partido dos Trabalhadores. Beto Almeida. Isso aí eu acho muito importante, você me permite o gancho de dizer o seguinte, porque muita gente analisa as dificuldades que Lula está passando, isso é evidente, tal, mas o papel histórico de Lula hoje, quando não tem mais Brizola, quando você tem toda uma nova situação de quadros, inclusive uma perda na qualificação dos quadros que compõem o Congresso Nacional, como a Maria Lúcia Fatorelli demonstrou, tem gente que se ilude com qualquer coisa. Né? A questão da securitização é um blefe, e tem gente caindo nisso. Tem aqueles espertos que fingem, que acham que não tem outra alternativa, mas tem pessoas completamente iludidas, porque não tem experiência política e teórica daqueles homens. O papel de Lula é muito importante, o papel do nacionalismo, porque Lula faz a ponte do nacionalismo.
Mas só Ele para deixar faz claro, Beto Almeida, quando você fala da ingenuidade, você está falando de pessoas da base. No Congresso, você crê que há ingênuos na Câmara dos Deputados, no Senado? Claro que há. Ingênuos? Claro que há ingênuos. Há gente ingênua também. Certo, muito bem. Você tem, olha, o Congresso funciona da seguinte forma: você tem um pequeno núcleo que manda. Esse pequeno núcleo decide. É o Comitê Central. Ele discute com o presidente, estabelece a pauta, a agenda e o que vai ser. Só que esse pequeno núcleo, esse Comitê Central, é orientado de fora por um Comitê Central do sistema financeiro. É assim. Né? Os outros estão ali. Às vezes entendem, às vezes eles estão em busca de solução particulares, às vezes bem intencionada, às vezes uma bandeira particular que não tem nenhuma relevância maior. Então, essas pessoas elas não conseguem, às vezes, sequer entender. Só que o que acontece? Os partidos deveriam preparar todas as pessoas para compreender. Né? Se a Tabata iludiu muita gente, não iludiu? Gente experiente, né? Foram iludidas. Foram iludidas? Não se sabe se foram. Eu não sei se foram ou não foram. Ora, não foram. Muita gente iludiu. Eu conheço pessoas que se iludiram com a Tabata. Certo. Conheço pessoas que não tenho razão para desconfiar delas. Olha só, é interessante esse relato que você traz, Beto. Então, tudo aquilo que Cibele Laura levantou e que foi divulgado até por quadros do próprio PDT, um membro do Diretório Nacional, como o nosso caríssimo amigo Wendel Pinheiro, isso aí não chegou. Teve gente que mesmo assim se enganou com a Tabata Amaral genuinamente. Sim. Você acha que o Wendel tem, digamos, a posição dele é aceita? Nada, ele apanha muito internamente. Então. Pois é. Então tem muita gente muito boa do Diretório Nacional, de vários partidos, inclusive do PDT, que num determinado momento tinha uma certa ilusão. Eu tenho que dizer... Tanto é que obrigou o Wendel a escrever, né? Duplo Expresso.